História sobrenatural. Toda vez que ela ouvia um louvor, ela era possuída. E veja só o que Deus fez na história desta mulher. Testemunho tremendo. Se eu tivesse ouvindo um louvor dentro da minha casa, o demônio queria manifestar no meu corpo. Meu Deus. Era. Tem pastor hoje, um pastor abençoado, né? Que me ajudou no trabalho de libertação, pastor Odilon. Esse pastor, eu entrava na casa dele 10 da noite, porque quando eu sentia aquela opressão maligna, que é uma opressão muito... Jamília, eu já tentei tirar minha vida, né? Eu já me dei em frente de pontes, e quando eu dei por mim, eu estava dentro de uma igreja, e hoje eu sei que foi Deus que me levou para dentro da igreja. E era muitos demônios mesmo. A pessoa começava a orar em mim 10 da noite, terminava 3 da manhã. Era legiões. Legiões. Entrava um e saía outro, entrava um e saía outro. E com processo. Um processo muito doloroso. Só que quando eu aceitei Jesus, eu coloquei algo no meu coração. Que eu queria ser transformada e queria que aqueles demônios saíssem do meu corpo. Então eu jejuava dia e noite, Jamília. Eu jejuava dia e noite. Eu lembro um dia que eu estou de falar assim, vai ter milagre ali, vai ter transformação ali. Eu saía correndo porque eu queria ser liberta. E eu lembro que um dia eu ouvi no rádio falando que ia ter uma grande reunião, né, em Taguatinga. E eu saí sem rumo para essa Taguatinga, eu não sabia nem andar, com depressão, né? E peguei o único dinheiro que eu tinha e fui. Eu lembro, Jamile, que quando eu fui, eu não consegui achar o endereço da igreja e eu senti como algo me empurrasse, né? Antes de eu chegar na igreja, que eu caí, que me ralei todinha, né? Eu sentia realmente a presença do inimigo, era muito terrível na minha vida. E eu me enralei toda, eu falei, mas eu vou chegar nessa igreja. Eu fui determinada, porque o segredo da libertação também é você aceitar, você querer, você ser determinada. E ali, eu lembro que quando eu cheguei naquela igreja, ainda não tinha começado a reunião. E eu sentei no meio-fio daquela igreja, já tinha umas barraquinhas, e a dona da barraquinha olhou para mim e falou assim, Deus está tirando um caroço da sua garganta. Realmente eu sentia. E ela falou assim, esse caroço não sobe nem desce. Ele está travado na sua garganta. E Deus está desfazendo uma obra de macumba que fizeram contra você. Porque aquilo que é de Deus, Jamile, tem confirmação. Sim. Né? E Deus confirmou mais uma vez. E ali eu me derramei sentada, comendo uma marmitinha, porque eu só tinha aquele dinheiro para comer aquela marmitinha, mas eu queria Deus, eu estava com muita sede de Deus. E comendo aquela marmitinha. E eu lembro que quando eu terminei de comer aquela marmitinha, apareceu uma pessoa. E eu falei, Jesus, eu não tenho dinheiro nem para voltar. E essa pessoa passou por mim, depois ela voltou, estava sentada no meu fio. Ela falou assim, Deus mandou te dar esse dinheiro. E me deu aquele dinheiro. Deus cuidando. Então assim, Deus já estava cuidando de mim. E quando eu entrei nessa igreja, né, o diabo manifestou novamente no meu corpo e foi uma luta. E para mim conseguir essa libertação, foi muito jejum, foi muita oração. Eu passei 3 meses manifestando demônio praticamente todos os dias. Praticamente de tarde, de dia, de noite. Meu Deus. Porque se eu escutasse um louvor, uma oração, eu tinha que correr e me ajoelhar. Porque eu sentia que o demônio ia manifestar no meu corpo. E eu peguei e fiz essa aliança com Deus e comecei numa batalha espiritual. Juntei com jovens da igreja que eles buscavam, oravam, né? Subia monte, eu falei, eu quero minha libertação. E comecei a subir monte com eles, comecei a buscar, a orar. E a perseguição veio, né? Porque eu morava, né, praticamente dentro do bar, perto da minha mãe, da minha família. E todo mundo conhecia aquela nininha, né? Que era da bagaceira, que vivia só bebendo, com as roupinhas, né? Quando era curtinha, que era um palmo, Jamile, de roupa, só né? Hoje eu falo só. Eu falo assim, Jesus, como é que eu tinha coragem de mostrar essas canelas, Senhor? Então, a gente tem vergonha, né? A gente lembra assim, nossa, que vergonha. O Espírito Santo de Deus, ele, né, te educa, né, espiritualmente. Abre os nossos olhos espirituais. Né? E hoje eu me sinto a princesa. Eu falo, Jesus, obrigado, porque o Senhor fez Glória a obra. A Deus. E assim,
E nesse período eu comecei a buscar, subir montes, jejuar. E a minha família falou assim, ela agora ficou doida de vez. A depressão deixou ela doida, porque ela agora só quer saber de crente, só quer saber de igreja, mas eu não queria saber de nada, sabe, Jamília? Eu pegava minha bibliazinha, botava debaixo do braço, ganhei uma saia, eu ia com essa saia todos os dias para a igreja. Eu lavava, mas ia, lavava e vestia. Sim. E minha mãe falava bem assim, aí o pastor fez uma lavagem cerebral na cabeça dela, ó. Aí eu falei, pastor não, foi Jesus de Nazaré, não lavou a cabeça, não lavou o corpo todinho para a glória de Deus, né? E comecei a buscar. E com muita luta, muito jejum e muita oração. Eu lembro até hoje, no dia que Deus me libertou, né? Eu levei um lençol. As coisas de Deus é mistério, quem não entende, né? E eu lembro que eu levei um lençol de casa e o pastor falou assim, hoje vai ter algo diferente aqui nesse monte. E eu lembro que nós fizemos 7 dias na madrugada e Deus ordenou esse pastor, falou assim, Deus manda falar, que é para subir aqui mais 7 dias. E eu no meu coração falei assim, ai meu Deus, se ele ia, no dia que ia acabar, eu falei, oh meu Deus, que ele podia continuar, porque eu não fui liberta ainda. E Deus ouviu ali o desejo do meu coração e ele subiu mais 7 dias. E eu lembro que quando ele foi, ali no 8º dia, eu levei um lençol e ele falou assim, hoje vai ter algo diferente aqui. Aí ele me dá esse lençol aqui, pegou o lençol, orou, né? Coisa mistério. E aí abriu no meio do monte e falou assim, agora você sobe em cima, Graça, porque Deus vai fazer algo sobre a sua vida. E quando eu subi em cima daquele lençol, que fizeram aquela roda e começaram a clamar por mim, eu já não senti mais o inimigo. Algo desceu do céu, assim, tão tremendo, que tomou posse do meu corpo, que eu só sabia dar glória, 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 glória. E enchi da presença de Deus. Comecei a falar em mistérios, sentindo a graça de Deus. Desci daquele monte, passando a noite todinha, falando com Jesus, cheia da presença de Deus. Eu falei, meu Deus, que maravilha, meu Deus. E foi um processo, né? Sim. E para a glória de Deus, ali Deus me libertou. Glória né? a Deus. Deus me libertou. E eu continuei buscando, continuei orando. E eu ouvia, Jamile, falar que o diabo falava em línguas. Então, quando Deus me batizou em línguas estranhas, eu falei, eu não vou falar, porque pode ser o diabo. Porque eu estava vindo de um trabalho de libertação, né? Você ficava na mente ainda aquilo tudo, né? Processo, mas o processo na mente ainda, né? Fica. E aí eu lembro que as irmãs estavam assim, eu não tava, as irmãzinhas as irmãzinhas de oração estavam junto. E aí eu lembro que à tarde, 3 horas da tarde, um sol quente, as irmãzinhas estavam lá orando. Eu falei, eu vou lá nessa oração. Fui pra oração e quando eu cheguei lá, que eu dobrei meu joelho e ali as irmãs começaram a orar por mim. Aí Deus tomou uma irmã e falou assim, por que você não fala as línguas que eu te dei? Porque você está pensando que é do adversário. Sou eu que te dei essas línguas. Aí pronto, aí eu soltei. Eu achei algo muito interessante que ela disse, que quando a gente busca a libertação, ou quando a gente quer a libertação, a gente também tem que dar aquele passo, né? Não é simplesmente a gente, eu quero ser liberto e pronto, acabou. Não, a gente tem que fazer, a gente tem que agir, tem que ter uma reação da nossa parte, para que Deus possa trabalhar através disso. O Senhor, Ele nos dá força, o Senhor, Ele nos direciona, mas nós também temos que estar ali, né, para que a gente possa ser liberto. Coisa linda, né? A mulher, ela buscou, ela subiu o monte, desceu o monte, buscou ao Senhor até o dia que Deus o libertou e batizou ela com o Espírito Santo. Eu também, irmãos, confessar para vocês aqui, que quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu também achei que era de mim mesmo, né? Achei que eu que estava inventando aquelas línguas e fiquei meio assim, né? Mas com o tempo Deus começou a falar comigo, o Senhor começou a me direcionar e eu comecei a buscar na palavra também do Senhor e o Senhor, né, veio falando do meu coração que não era do homem, não era do inimigo, mas sim era dele. E a língua estranha serve para edificar nós mesmos, né? Nós somos edificados quando falamos em línguas. Aquele que é batizado, somos edificados.
Isso é muito bom quando a gente está no culto e começamos ali a falar em línguas, falar com o Senhor e somos edificados na presença de Deus. Eu acredito que é uma grande arma, né, que Deus nos dá, porque através daquele momento que eu fui batizado com o Espírito Santo, foi o momento que Deus começou a colocar dons espirituais na minha vida. Então, é como se a gente atingisse ou subisse um degrau no mundo espiritual, né? Então, assim, muito bom. Então, você que é batizado, continua buscando em oração para que Deus venha te usar, para que Deus venha te dar dons espirituais. E você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, continue buscando, continue perseverando em oração, em busca, em renúncia, né? E dizendo para Deus: eis-me aqui, Senhor. Que Deus ele irá te batizar com fogo através do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Um testemunho lindo de libertação, onde Deus mudou a história dela. E você pode ver uma mulher que estava sendo atormentada por legiões, mas nada é impossível para o nosso Deus. Se você está vivendo uma situação dessa, está sendo atormentada também, deixa o seu nome aqui nos comentários, vamos estar orando pela sua vida. E continua buscando, continua perseverando. Você viu que ela subia a monte, descia a monte, e tinha dia que ela descia e ainda não estava liberta. Mas foi um processo, porque a libertação é um processo, irmãos. É um processo de todos os dias, o Senhor trabalhando e você dando lugar. E assim vem a libertação para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe, fica na paz e até o próximo vídeo.